Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com as criptomoedas, algumas pelo menos, nesses dias pré-merge, né, do Ethereum, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que tem coisas muito loucas acontecendo, né? E está gerando uma certa especulação, tá, para várias moedas, no geral, moedas prova de trabalho, mas, né, assim, o que eu vou mostrar para vocês são as moedas prova de trabalho, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que não é a regra, tá? E o próprio Ethereum em si não está subindo, ele não está sofrendo isso tudo porque tem muita desconfiança em relação ao que vai acontecer. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, há mais ou menos uns 10 dias atrás, eu fiz esse vídeo aqui. Eu falei assim, Ethereum Merge, um acerto ou o maior erro? Né? Aqui o YouTube cortou aqui, mas é porque a thumbnail está grande, né? Corta em cima e corta embaixo. Mas o que eu quis dizer com isso? Né? É óbvio, né, pessoal, que o grupo, o Ethereum, né, o pessoal do Ethereum, Corporação Ethereum, vamos colocar assim, né, o pessoal por trás do Ethereum, fez muitos testes para poder minimamente ter certeza do que eles estavam fazendo, né? Para não, né, colocar no ar alguma coisa, um merge que daqui a pouco eles teriam que eventualmente voltar atrás ou fazer alguma coisa que não fosse dar certo. Vocês podem ter certeza que eles fizeram muitos testes e fizeram, eles mostraram para toda a comunidade os testes que eles fizeram. Acontece que uma coisa é fazer testes, outra coisa é colocar à prova dos hackers. Né? A gente sabe que enquanto eles estão fazendo testes ali, eles não têm a blockchain. A blockchain no controle de todas as transações do Proof of Stake. Né? O Proof of Work continuava no controle de todas as transações. Eles faziam testes e tal, eram coisas pontuais, mas o Proof of Stake não estava no controle. E até mesmo assim, mesmo que tivesse pontualmente, né, sobre uma transação, um curto período de tempo, etc., nenhum hacker se interessaria em hackear aquilo ali naquele momento. Né? Provavelmente porque nem eles confiariam, né, somente ao sistema Proof of Stake naquele momento. Eles tinham reservas, eles tinham sistemas ali para gerar algum nível de controle a mais. Tá? Então, entendam que tudo que estava sendo feito num regime de testes e tinha reservas, eles tinham maneiras de controlar o que estava acontecendo. Eles tinham, caso alguma coisa dê errado, eles tinham um plano B. Basicamente era isso. Agora, depois do merge, o que vai acontecer é que eles não vão ter mais um plano B. Se alguma coisa der errado, isso vai dar errado mesmo. Por quê? Primeiro, eles não vão ter mais os mineradores para garantir a blockchain. Porque, bem ou mal, né, os mineradores podem ser um consumo alto de energia, e são mesmo, né? Mas eles ainda são a maneira mais eficiente de você garantir que a blockchain seja segura. Né? Nesse vídeo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, falo sobre isso. Tá? Vou deixar esse link aqui, tá? Vou deixar aqui, assim vocês podem dar uma olhada. Tá? Então, eles ainda são a maneira mais segura para vocês garantirem que a blockchain vai fechar, né? Tudo direitinho, né? Você vai ter a segurança da blockchain fechada. Basicamente é isso. O Proof of Stake, pessoal, é lindo, tudo é muito bonito, tudo é muito... a ideia é muito boa, pessoal, é muito boa. O problema é que não se tem certeza de nada, né? E no caso do Ethereum, pessoal, na minha opinião, foi muito pouco testado. Né? Esse vídeo, pessoal, eu falo bastante sobre isso. Eu falo bastante, eu recomendo que vocês assistam. Mas, então,
muita coisa está acontecendo, óbvio, né? Tem muitos mineradores na rede, e esses mineradores estão procurando criptomoedas para substituir o Ethereum, tá? Então, eu vou deixar, nesse vídeo eu quero deixar as polêmicas, um pouco das polêmicas em relação ao Ethereum de lado, e eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com as criptomoedas em geral, principalmente as provas de trabalho, os POW, eles chamam POW, né, Proof of Work, para mostrar para vocês o que está acontecendo com essas criptomoedas, né? Então, só para dar um nuance rapidinho, o estimado do merge está para o dia 13/9/2022, né? Daqui a aproximadamente 7 dias, né? Vamos arredondar, 7 dias, 6 dias, 23 horas, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? E se vocês olharem, né, vamos olhar aqui, ó. Se vocês olharem aqui no CoinMarketCap, eu separei, pessoal, algumas criptomoedas que eu vejo algum potencial, tá? Considerando considerando o merge, algumas criptomoedas que podem substituir o Ethereum na mineração por placas de vídeo, tá? Algumas aqui podem ser mineradas também por ASICs, tá? Mas são pontuais, tá? Então, reparem aqui que a Neox, né, teve uma alta nos últimos 7 dias de 213%. Tá? Esse caso aqui é um pouco atípico, mas, né, para vocês terem uma ideia como algumas criptomoedas estão realmente chamando atenção. Tá? Ergo é uma das mais, não vou dizer a queridinha de todo mundo, mas é uma que tem grande potencial. Eu mesmo tenho um pouco de Ergo guardado. Ravencoin é uma criptomoeda antiga, né, tem potencial. Flux, Pyro, tá? Reparem que todas estão em altas, bem fortes. E se a gente comparar com o próprio Bitcoin, né? Então, pessoal, eu peguei aqui 2 exemplos para a gente comparar, né? Então, a gente está aqui comparando todas aquelas moedas que eu separei, tá? Eu ordenei aqui pelo gráfico dos 7 dias, e a gente pode comparar aqui com Ethereum e Bitcoin, tá? Repare que o Bitcoin está $19 mil, tá? Deu uma forte queda nos últimos dias, principalmente hoje, tá? Hoje caiu fortemente aqui, não tão fortemente assim, mas 3%. Mas caiu, né? Vamos colocar aqui, nos últimos 7 dias, andou de lado, né? E agora, nas últimas horas aqui, nos últimos minutos, últimas 2 ou 3 horas aqui, o Bitcoin caiu um pouco mais forte, tá? E o Ethereum foi a mesma coisa do Bitcoin. Reparem aqui, que, ó, no gráfico de 7 dias, o Ethereum também caiu, né? Vou até trazer um pouco mais para cá. E aqui. O Ethereum também caiu nas últimas horas. Quantos por cento? Caiu menos, caiu bem menos, mas também caiu. 0,5%, né? Obviamente, pessoal, o Ethereum está caindo um pouco menos porque tem uma expectativa em cima do Ethereum. Mas não se iludam, tá? Enquanto outras criptomoedas estão subindo fortemente, o Ethereum está caindo. Né? O Ethereum está caindo, o Bitcoin mesmo está caindo bastante. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no que está subindo. Tá? Então, olha o Ethereum Classic. Né? O Ethereum Classic subiu 16%, 16,33%. Né? Conceal, Expanse. Expanse tá uma moeda meio maluca, tá, pessoal? Porque se vocês olharem o gráfico, ela dá uns picos onde ela sobe, assim, um absurdo. Um absurdo. Isso aqui, ó, quando tu pega ela no momento desse aqui, ela subiu, assim, tipo, 3.000%. É muita coisa. Mas, pelo que eu entendo, pessoal, isso aqui não é uma moeda hoje que tem um volume muito alto, apesar de que vocês podem ver aqui que o volume está bem aumentado, tá? Reparem aqui que o volume aumentou bastante, né? A gente vinha de um volume de 43 e tal, para um volume de $1.500 em 24 horas. Mas, de novo, $1.500 em 24 horas. É um volume bem pequeno, é uma moeda que tem que crescer muito ainda para poder
de alguma maneira substituir, nem que seja parcialmente, um Ethereum da vida. Tá? Vamos só comparar aqui, por exemplo, com um Ergo da vida. Tá? Só para a gente fazer uma comparação. Tá? O Ergo aqui hoje também deu uma queda, tá, pessoal? Mas vinha subindo bem, vinha subindo bem. Reparem aqui que o Ergo já tem um volume de $8.800, né? Já é um volume um pouco mais alto, mas ainda é um volume muito baixo. Tá? Ontem, por exemplo, o Ergo estava $5. Né? Ergo que há um mês atrás estava $2. Né? Então, reparem que em um mês o Ergo mais que duplicou de preço. Tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu tenho Ergo minerado a $17 há um ano atrás, mais ou menos. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, tenho Ergo minerado a $17. E eu não vendi nessa época. Né? Por que não vendi? Não vendi. Né? Mas tudo bem. Vou guardar. Agora se eu não vendi naquela época, eu me casei com ele, entendeu? Agora eu vou ficar com ele até, ou pelo menos voltar a $17, pelo menos. Mas provavelmente eu vou ficar mais. Eu quero segurar ele por mais tempo, porque eu acredito que o Ergo tenha potencial. Não vou dizer para vocês similar ao Ethereum, mas um potencial muito grande, um potencial de subir bastante, tá bom? Bom, no caso do Ethereum, né, vamos só pegar o gráfico aqui para a gente ter uma comparação, efeito de comparação. Eu quero pegar o gráfico de 3 meses. Não é novidade para ninguém que o Ethereum, né, teve queda muito forte, chegou lá menos de $900. A gente sabe que o Ethereum teve momentos bem difíceis, e quem teve o bom senso, né, não vou nem dizer oportunidade, mas o bom senso de comprar o Ethereum aqui por $900 e poucos, $1.000 que seja, fez um excelente negócio, porque que vendeu a 1.500, né, comprou a 900, que comprou a 950, que comprou a 1.000 e vendeu a 1.500, ganhou 50% em coisa de 2 meses, e não se ganha isso em negócio nenhum. Né? Hoje em dia é muito difícil você ganhar esse tipo de coisa em negócio nenhum em 2 meses, tá bom? Mas as perspectivas, pessoal, do Ethereum eram muito maiores, né? As perspectivas, todo mundo falava, não, Ethereum, depois do merge, vai voltar a 4.000, ou na véspera do merge, pela expectativa do merge, vai voltar a 4.000. Todo mundo falava isso. E não é o que está acontecendo, tá? Tem gente aí falando que o Ethereum tende a cair mais. Tem gente com expectativas ruins sobre o Ethereum. Tem gente falando que o merge não vai nem acontecer. Eu estou assistindo vídeos falando assim, não, porque o merge é só uma promessa ainda. O merge não vai, o merge pode não acontecer. Eu pensando, poxa, tá tudo certo, data pronta, bloco pronto, né? Vocês veem aqui, ó, eles dizem aqui, exatamente, isso porque eu estou nesse site, tá, pessoal? Mas nesse vídeo aqui, eu falo, eu mostro aqui, vou até pegar aqui para vocês, porque aqui, ó, eu mostro o blog do Ethereum, ó. Isso aqui, ó, no blog, ó, Ethereum Foundation Blog, tá? Eu mostro o blog do Ethereum, e no blog do Ethereum a gente tem aqui, ó, o bloco certinho e vai ter a fusão, ó. Tá aqui, ó, né? Tá tudo aqui, as informações são todas aqui. Então, acho pouco provável que isso vai acontecer dessa maneira, tá? Então, pessoal, esse movimento, na minha opinião, esse movimento está indicando uma desconfiança em relação ao Ethereum muito forte, tá? E uma busca por outras moedas que possam substituir o Ethereum, tá? É óbvio, pessoal, que muita gente está parando, está saindo da mineração, está vendendo placa de vídeo, tanto é que as placas de vídeo estão aí surgindo no mercado por preços muito bons, tá? Não estou recomendando ninguém a comprar, tá? Pessoalmente, eu não estou comprando placa de vídeo e não estou, assim, não sei, pessoal, o que vai ser na mineração no curto prazo, no médio prazo, não sei o que vai ser, tá? O mercado, a situação tá bem obscura nesse sentido, né? A gente não tem nada certo, então qualquer investimento que vocês façam nesse sentido vai ser uma aposta, totalmente uma aposta no escuro, tá? Vai dar um tiro no escuro, porque vocês não vão ter uma perspectiva certa. Diferente de outros momentos que vocês tinham uma perspectiva certa. Vocês não sabiam
que preço que a moeda ia chegar. Vocês não sabiam, ó, eu vou minerar Ethereum, eu vou comprar essa placa de vídeo para minerar Ethereum, a perspectiva é certa. Você não sabe qual o preço que o Ethereum vai estar para você estar minerando. Né? Você não sabe qual a dificuldade que o Ethereum vai estar para você estar minerando. Mas a sua perspectiva é certa, você sabe que você vai minerar Ethereum. Tá? Em outros momentos era assim. Hoje, você já não sabe a sua perspectiva. Se você comprar uma placa de vídeo, você não tem a menor ideia do que você vai fazer. Possivelmente na sua cabeça você fala, vou minerar Ergo, vou minerar Ravencoin, vou minerar Ethereum Classic, vou minerar alguma criptomoeda. Lembrando, Ethereum Classic vai estar sobrecarregadíssima de ASICs. Todos esses ASICs que estão minerando Ethereum vai estar no Ethereum Classic. Então, pessoal, dificilmente o Ethereum Classic vai ser uma moeda minerável por placas de vídeo, tá? Tô sendo bem sincero para vocês, tá? Pode ser que o preço do Ethereum Classic suba violentamente e justifique isso. Pode ser, tá? Mas não é, na minha visão, tá? Isso não é, nesse momento, não é a realidade. Com os argumentos que a gente tem hoje, com os argumentos para analisar esse ambiente que a gente tem hoje, não é o que está parecendo que vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas não, pelo menos no curto prazo, não é o que parece que vai acontecer. Tá? O Ethereum Classic precisaria subir muito, precisaria subir assim, mas muito mesmo para para poder absorver todo o hash rate dos ASICs e ainda dar lucro para as placas de vídeo. E se isso acontecer, eles vão estar dando, o Ethereum Classic vai estar dando tanto lucro para os ASICs que vai ser uma loucura, vai ser os fabricantes de ASICs vão estar fabricando ainda mais ASICs para jogar no mercado. Primeiro, eles não jogam no mercado, tá? Só para lembrar para vocês que antes dos fabricantes de ASICs jogar os ASICs no mercado, eles mineram muito para eles mesmos, tá? Então, quando vocês veem um ASICs desses sendo jogado no mercado, sendo propriamente vendido, sendo entregue para o cliente, é porque o fabricante já minerou muito com aquele equipamento. Tá? Às vezes o fabricante já tem muitos equipamentos daquele já minerando, ele já fez um ROI várias vezes daquele equipamento, e ele já conclui que é melhor ele começar a se desfazer daquele equipamento, porque se ele não começar a se desfazer daquele equipamento, ele pode ter problema depois para se desfazer do equipamento a um preço bom. Então, é importante para o fabricante ele ter o lucro no equipamento, na mineração do equipamento que vai minerar, e também ter o melhor lucro possível na venda do equipamento. Então, é uma balança que o fabricante do equipamento tem que pesar para saber exatamente a hora que ele vai vender o equipamento. Tá? Então, isso é só para vocês saberem que ninguém compra nenhum ASIC assim, que fala, né, o fabricante, né, vocês podem ter certeza que o fabricante minerou muito com aquele equipamento que vocês estão comprando. Tá? Óbvio, né, deve ter sofrido uma boa limpeza, etc e tal, mas saibam disso, tá bom? Então, pessoal, reparem aqui que a 3070 Ti, no caso da 3070 Ti, tá? O Ethereum ainda continua sendo a opção número 1, tá? Isso é uma loucura, tá? Mas por quê? Depois eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com o hash rate do Ethereum. Mas vou dar um spoiler. Já está saindo, já estão tirando mineração do Ethereum, tá? Já estão tirando placas da mineração do Ethereum, tá? Por isso que o Ethereum agora passou a ser o número 1. Mas ontem, quando eu vi, eu estava preparando já esse vídeo para gravar para vocês, o Neox aqui já estava número 1, tá? Então, olha que loucura, tá? Neox é uma criptomoeda até então desconhecida, estava número 1. Né? E reparem que o Neox é a mesma o mesmo algoritmo do Ravencoin. Tá? Pessoal, isso aqui é o hash rate do Ethereum. Tá? Reparem aqui que desde o ano passado, meados do ano passado,
né, o hash rate do Ethereum só está subindo, 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 subindo. O preço aqui, mais ou menos nessa época, aqui estava na faixa dos $4.000 aqui, né, bateu o all-time high, né, e ele continuou subindo, subindo, chegou à máxima aqui de 1.000 e poucos milhões de gigahertz. Acho que é isso. Então, depois, reparem aqui que mais ou menos em junho, esse hash rate começou a cair mais drasticamente, junho de 2022. Eu andei dando uma pesquisada, isso nessa época que eu andei dando uma pesquisada nos fóruns, né? Nessa época coincide com a época que o Ethereum fez alguns testes e começou a especulação de que realmente o merge iria acontecer esse ano. E alguns ASICs começaram realmente a vir para o mercado, começaram a vir mais forte, uns ASICs novos para o mercado. Tá? Inclusive alguns que nem tinham previsão de vir para o mercado. A gente acredita, pelo menos eu acredito, né? E alguns comentários até no Reddit, falando que especula-se, né, que seriam esses ASICs começaram a ser desligados da rede para serem enviados para os compradores, né? E tem um gap grande assim entre ser desligado e serem enviados, porque eles têm que ser limpados, né? Você quando recebe um ASIC desse, você quer receber esse equipamento como se ele estivesse novo, né? Você tem que acreditar realmente que esse equipamento é novo, né? Então, eles sofrem como se fosse uma lavagem, eles são quase como se fossem lavados. Eu não sei exatamente qual o processo que eles fazem para limpar esses equipamentos, mas o equipamento ele tem que ser muito bem limpo para que você receba isso em casa e você acredite que realmente o equipamento é novo, tá bom? Então, basicamente é isso, né? E a gente, né, não sabe até que ponto isso aqui seria já um impacto desse desligamento desses equipamentos, tá? O que a gente esperava ver aqui seria um repique para o alto quando esses equipamentos foram entregues para os seus compradores, né? Isso não aconteceu. Parece que ele ainda tentou subir aqui, mas não subiu o suficiente para recuperar isso daqui, tá? Aí eu não sei até que ponto já seria uma compensação de pessoas vendendo equipamentos, vendendo placas de vídeo, né? Por exemplo, pessoas que mineravam placas de vídeo, falou, eu não vou ficar com minhas placas de vídeo aqui para vender elas a preço de banana lá na frente, eu vou vender elas agora, porque elas ainda estão valendo algum dinheiro, né? Aqui em julho, as placas de vídeo ainda valiam mais do que elas valem hoje. Hoje elas estão valendo bem menos, né? Em julho, elas caíram muito de preço. Em agosto, elas caíram abaixo do MSRP das placas de vídeo da NVIDIA, né? Então eu acredito que quem vendeu aqui em junho as placas de vídeo, vendeu elas ainda melhores, né, do que o MSRP, né? Não vou dizer assim, melhores que o MSRP, porque são placas usadas, mas fez um bom negócio, né? Vamos dizer assim, fez o melhor negócio possível para placas usadas, que seja pouco uso, etc., mas fez um bom negócio, né? Quem está vendendo placa hoje está provavelmente quebrando um pouco a cara. Então, pessoal, quero mostrar para vocês a quantidade de ASICs que mineram ETH, né? ETH que é o algoritmo do Ethereum, tá? Lembrando que o ETH e o ETC hash, né, o ETH ETC, na verdade, são muito parecidos, né? E lembrando que a questão da DAG do ETH, né, no caso do Ethereum, é um pouco maior do que no caso do Ethereum Classic. Então, ASICs que mineram Ethereum, né, tendem a ter uma vida longa ainda na mineração de Ethereum Classic. Tá? Provavelmente, todos esses mineradores que vocês estão vendo aqui, que mineram Ethereum, vão receber uma atualização de software, né? Uma atualização de firmware, né? Para começarem a minerar o Ethereum Classic. Podem ter certeza disso, tá? Não só Ethereum Classic, como qualquer outra moeda que utilize tanto o ETH quanto o ETH ETC. Tá? ETH ETC, pessoal,
é o ethash do Ethereum Classic, tá? O ETC é o ethash do Ethereum Classic especificamente, e sofreu alguma modificaçãozinha, mas são modificações sutis, tanto que é, o hash rate, se você pegar uma placa de vídeo e colocá-la para minerar Ethereum e colocá-la para minerar Ethereum Classic, o hash rate vai ser exatamente o mesmo. Tá? Então, é só para vocês entenderem, né, que tem uma diferença sutis, mas na prática o hash rate é o mesmo. E na prática, o ASIC, esses mineradores ASICs fazem isso. Eles não vão ter dificuldade, muito dificilmente, tá? Algum desses mineradores vai minerar Ethereum, mas não vai minerar Ethereum Classic. Acho muito improvável que isso aconteça. Talvez, caso o fabricante não desenvolva um firmware para isso. Se isso acontecer, é porque o fabricante não quis, tá? Provavelmente, tá? Estou falando aqui, pessoal, porque é um entendimento comum, um entendimento básico. São algoritmos que são muito, muito, muito semelhantes, tá? Então não teria motivo para isso acontecer, tá? Então reparem, por exemplo, um iPollo desse V1, tá? Que é um equipamento relativamente novo, relativamente não, bem novo, tá? É um equipamento recente mesmo, tá? Foi lançado, aquele disco quando foi lançado, foi disso. Foi lançado em junho de 2022, ou seja, há 2 meses, tá? Ele farma por dia, galera. Por dia. Não é possível. Ele dá de lucro $71 por dia. É uma loucura. Minerar $71 por dia de lucro. Tudo bem, isso aqui está com uma energia de 10 centavos de dólar por quilowatt. É pouco em relação ao que a gente gasta no Brasil, porque a gente está gastando quase o dobro. A gente está gastando 16 a 17 centavos, mesmo com essa queda que o Bolsonaro nos deu agora. Mas ainda assim ele é extremamente lucrativo. A gente aqui não tem a oportunidade de botar a mão nesse tipo de equipamento. Tá? Reparem aqui que ele já minera Ethereum Classic, né? Já deve ter no firmware já. Mas em outras criptomoedas que usam o mesmo protocolo, o Ethash. Tá? Então, e não é o único. Reparem que tem várias Ethashes. Se a gente ordenar aqui por protocolo, né? O Ethash aqui, pessoal, tem muitos. Entre Ethash e ETC hash, tem muitos aqui que estão nessa condição. Tá bom? Só quero mostrar isso para vocês porque só para corroborar o que eu falei para vocês, onde o protocolo, né, do Ethereum Classic e tal, vai estar congestionado por esses ASICs. Tá? Na prática, pessoal, a gente vai ter que buscar, quem quiser, a gente não, quando eu falo nós mineradores de placas de vídeo, né, a gente vai ter que buscar protocolos, algoritmos, né, que sejam ASIC resistant, né, resistentes a ASICs. Tá? O Ravencoin, por exemplo, é um algoritmo resistente a ASICs. Né? O Ravencoin não, o Ravencoin é criptomoeda, né? Mas o Capol, né, é um algoritmo resistente. Tá? A Neoxa, né, também. Esse Octopus eu também acho que não tenho certeza. Tá? E entre outros. Mas, pessoal, são criptomoedas pequenas ainda. Né? O Firopol, né? Vou dar uma olhada nesse Firo. Esse aqui, eu estava vendo muita gente falando muito bem dessa criptomoeda. Então, tem um potencial. Pessoal, pessoalmente, eu não sou assim, grandes mineradores com placa de vídeo. Eu não tenho grandes minerações. Eu já minerei, eu já tive 30 e tantas placas de vídeo minerando. Eu já minerei muito Ethereum, já minerei muito Monero, já minerei bastante. Hoje, minha mineração se resume à minha plaquinha de vídeo aqui, minerando, né? Alguma plaquinha que eu tenho. Ainda tenho algumas placas de vídeo aqui, ainda tenho muitas RX 570, mas nem todas estão minerando. Algumas ainda tem que dar manutenção, eu não tive tempo de dar manutenção. São placas de vídeo antigas. Eu tenho que dar uma melhorada nelas, mas
Se valer a pena, eu vou botá-las para minerar. Eu devo ter uma meia dúzia ainda, né? Se tiver valendo a pena, eu vou botá-las para minerar, sem dúvida nenhuma. Porém, a gente tem que ver se vai justificar, né? A verdade é essa. No caso do Ethereum, pessoal, as minhas RX570, por exemplo, elas são 4 gigas. Então, provavelmente não, elas não mineravam mais. No caso do Ethereum Classic, ainda estava dando para minerar, mas já não, assim, sinceramente, já não justificava. E eu, pessoalmente, eu estou muito focado no Xia, né? Então, eu não estou muito focado mais em mineração de placa de vídeo, mas eu ainda me interesso muito pelo assunto. Então, eu sempre busco informação sobre o assunto. Bom, pessoal, só para concluir, tá? Quem tem mais a ganhar com o assunto, com isso tudo que está acontecendo, pessoal? Quem ainda tem muito a ganhar com isso? Bom, como vocês estão reparando, está tendo muita volatilidade nas criptomoedas, né? Vocês estão vendo que isso aqui está subindo e descendo muito, né? Então, essa volatilidade faz com que uma criptomoeda que hoje não valia a pena, amanhã passe a valer muito a pena. E depois de amanhã já não vale mais tanto a pena, né? Então, essa volatilidade faz com que você tenha que trocar de algoritmo na sua placa de vídeo com muita frequência, né? Por exemplo, hoje eu tô minerando um protocolo, amanhã eu tenho que minerar outro, depois de amanhã eu tenho que minerar outro, para que eu seja o mais eficiente possível. E vale a pena você fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente vem aqui no Watchmine, aqui, quando a gente vem no Watchmine, reparem a diferença, por exemplo, do primeiro colocado aqui, ontem, o primeiro colocado estava pagando 1,58, para você ter uma ideia, tá? Aqui depois da energia, tá? No segunda casa, tá? 1,58, tá? O segundo colocado não lembro exatamente, mas vamos supor que o segundo colocado fosse o Ethereum aqui por 1,36. Olha a diferença que está dando, né? É uma diferença considerável. Se você coloca essa diferença todos os dias, você vai pensar, pô, 20 centavos, mas é 20 centavos por placa, por dia. Se você tem, sei lá, um rigzinho com 6 placas, ou que você tenha só 3 plaquinhas ou 2 plaquinhas, não importa. Quando você multiplica isso, quando você multiplica por 30 dias, quando você faz esse tipo de multiplicação, você vai ver que isso vai dar uma diferença, tá? Talvez não seja nada tão grande, mas vai dar uma diferença. E quem tem a ganhar com isso? Infelizmente, porque eu não gosto deles, quem tem a ganhar é o tal do NiceHash. Esse cara aqui tem a ganhar com isso. Por quê? Eles desenvolvem aqueles sistemas onde você troca de protocolos. Tá? O problema é que eles acabam mordendo o seu ganho. Onde você ia ganhar, eles mordem. E aí você acaba não ganhando o que você deveria estar ganhando. Pessoal, já minerei muito com o NiceHash. Tá? Ainda tem uma conta lá com o NiceHash. Né? Assim, vou ser bem sincero para vocês, eu perdi dinheiro com eles uma época, depois eles me pagaram o que eles me deviam. Né? Eles pagaram muito tempo depois, aí fazem aquele marketing dizendo pagamos todo mundo que devíamos porque eles realmente foram hackeados e tal. O que acontece, pessoal? Eles pagaram depois como quiseram, né? Não pagaram no momento que deveriam ter pago, etc. Mas eu não vou entrar nesse mérito da questão. Né? O ponto, pessoal, é que eles têm uma margem muito boa e eles maquiam a margem que eles ganham. Você nunca sabe exatamente quanto eles estão ganhando, né? Porque a maneira como eles trabalham, eles têm como eles ficam trocando de algoritmo, pessoal, é impossível você saber exatamente quanto você está ganhando, quanto você deveria estar ganhando e quanto eles estão ganhando. Simples assim. Existem outros que fazem isso, essa troca de algoritmo, tá? Não vou dizer para vocês que são todos perfeitos, tá? Eu acho que todos sofrem do mesmo problema, tá? Mas, assim, não sendo NiceHash para mim, já é um ponto positivo, tá? Assim, vou até dar uns exemplos para vocês aqui, mas assim, eu ainda sou da política de que vocês têm que selecionar o protocolo
Dá uma olhada todo dia no Hotmine, 2 vezes ao dia, se possível. Bota para minerar ali, no final do dia vai lá, olha de novo se aquele algoritmo que você colocou, se aquela moeda que você colocou ainda é a mais rentável. Se ela ainda for a mais rentável, você vai né, dar continuidade nela. Se não é, você já vai trocar para outra moeda. Isso, pessoal, vai dar uma experiência enorme para vocês em mineração, tá? Pessoal, estou falando isso para vocês que vão continuar minerando, tá? Vai ter gente que vai desistir, vai ter gente que vai falar assim, ah, não quero mais isso, eu gostava de minerar Ethereum porque eu botava lá para minerar Ethereum e ficava minerando o mês inteiro. No final do mês eu só botava a mão no dinheiro e pronto, né? Pagava a conta de luz e pronto. Beleza. Vai ter gente que não vai querer ter esse trampo todo, tá? E realmente é um trampo, mas é uma experiência muito legal, tá? Por quê? Vocês vão começar a ver que alguns protocolos esquentam muito mais a placa de vídeo do que outros. Basta você diminuir os clocks dela, né? Vai esquentar menos, né? Então eu trabalhava, como é que eu trabalhava? Como eu minerava outras criptomoedas também, eu tinha os clocks das minhas placas para cada algoritmo, né? Ah, eu tinha um TXTzinho básico. Se eu for minerar Ravencoin, por exemplo, que é uma criptomoeda que bate pesado na placa de vídeo, eu tinha os clocks mais suaves. E pronto, eu não me preocupava. Tá? Eu cheguei ao ponto de, quando eu minerava Ravencoin, eu aumentava as ventoinhas. Pronto, estava resolvido também, né? Pessoal, tudo depende da estratégia de vocês. Só não deixem a placa de vocês esquentar demais, né? Basicamente é isso, tá? A placa de vocês é preparada para esquentar até 70, 80 graus, tá? Não é o ideal ela ficar 24 horas a 80 graus, tá? Mas se ela ficar 70, 75, 73, 72, ainda está razoável. Eu prefiro as minhas placas de vídeo abaixo dos 70. Eu fico confortável com elas a 68, 65, 66 graus. Mas, pessoal, nem sempre, nem todas as placas de vídeo conseguem ficar o tempo todo nessa temperatura, tá? Eu cheguei já ao ponto de fazer troca de pasta térmica. Toda vez que uma placa de vídeo minha ficava acima de 70 graus, chegava uma hora que você falava, pô, eu não vou ficar trocando pasta térmica toda hora, né? Eu ia lá, aumentava o fan. Chegava uma hora que aumentava o fan, não resolvia mais, né? E aí você só trocava a pasta térmica quando ela chegava a uma temperatura mais agressiva, tipo perto dos 80 graus. Aí você ia lá e trocava a pasta térmica. Mas assim, pessoal, cuidem das placas de vídeo de vocês. É só isso que eu falo para vocês. É uma oportunidade, até de repente, já que está trocando algoritmo, já que está trocando tudo isso, é uma oportunidade para vocês darem uma limpeza, darem uma organizada, darem uma, né, deixar tudo direitinho. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês outras opções, opções para o Nice Hash, só para mostrar para vocês rapidinho para encerrar o vídeo. Então, pessoal, rapidinho para encerrar o vídeo. Duas opções primeira opção que eu recomendo bastante, porque eu já usei, o Awesome Miner, tá? Depois, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso até tentar fazer um vídeo mostrando como é que funciona o Awesome Miner, tá? Mas é bem bacana, é um aplicativozinho bem interessante, tá? E ele faz essa troca de algoritmos, tá? Eu não sei, galera, se tem que pagar, tem que fazer a versão paga, tá? Mas se tiver, é bem pouquinho. Na minha época, acho que era $2,90, $1,90. É bem pouquinho. Talvez seria o equivalente a 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias de uma placa de vídeo trabalhando, tá? Vocês têm que analisar, tá? Depois se vocês quiserem, eu faço um vídeo dedicado ao Awesome Miner, que na minha opinião é um dos melhores que tem, tá? Porque é um aplicativo que roda na sua máquina, é uma coisa mais, na minha opinião, uma coisa mais segura, tá? E é mais confiável, tá? Na minha opinião, é mais confiável. Os argumentos de troca de algoritmo você configura. Você vai colocar a configuração de acordo com o que os algoritmos que você quer trabalhar e tal.
a configuração é feita por você. E basicamente você configura os pools que você quiser, né? Você não vai ficar na mão dos pools que... dos pools não, você não vai ficar na mão do NiceHash. O NiceHash colocar o pool dela, né? E automaticamente no pool dela, ela te dá o quanto ela quiser. Então, né, eu prefiro muito, muito, muito mais o AwesomeMiner. Bom, pessoal, vocês têm que levar em consideração também a questão dos mínimos de pagamento, tá? Então, lembrem-se também disso. Mas, acredito que se tiver um hash rate razoável aí, né, pelo menos 2 ou 3 placas, não seria o problema, tá bom? E também podem escolher pools que fazem pagamentos pequenos, né? Por exemplo, acho que 2Miners, pessoal. 2Miners, assim, pela minha experiência, tem pagamentos relativamente pequenos, tá, pessoal? Pode ser que hoje também já tenha mudado alguma coisa e tal. Eu tô dividindo experiências com vocês que talvez não estejam tão atualizadas, tá? Mas aí é só dar uma checada antes também em relação ao hash rate de vocês, tá? Para vocês saberem quanto tempo levaria para vocês terem pagamento aqui, tá bom? Então, o AwesomeMiner, na minha opinião, eu acho muito legal porque é mais transparente e você consegue configurar as pools que você quiser trabalhar, tá? Você não fica na mão do NiceHash. Outra opção seria o Mining Pool Hub, tá? Pessoal, Mining Pool Hub, eu tenho algumas, assim... Primeiro, o Mining Pool Hub é uma pool, né? Então, você está, de certa maneira, na mão deles, porque eles são uma pool, eles são um pouco mais parecidos com o NiceHash. Segundo ponto, eu ouvi uns boatos de que o Mining Pool Hub iria fechar quando o Ethereum acabasse. Eu não acredito, pessoal, eu não acredito que o Mining Pool Hub faria isso. Terceiro, eu tenho eu estou sabendo de alguns casos onde o Mining Pool Hub está atrasando pagamentos de algumas pessoas que fazem conversão para outras criptomoedas, de Ethereum para outras criptomoedas. Então, inclusive um colega nosso aqui do canal. Então, eu tenho... por isso que eu estou deixando assim como última opção e estou explicando por que eu estou deixando por última opção, né? O que está acontecendo. Então, assim, minha opinião, pessoal, é que vocês tenham um pouco de cuidado. Mas ele faz isso, tá? Reparem aqui, né? Algo Switch Mining, né? Provide Algo Switch Port, blá. Ou seja, né? Eles fazem esse sistema, porém, é o que eu estou dizendo para vocês, eu prefiro muito mais usar o sistema do AwesomeMiner, tá? Tentem usar ele no sistema gratuito, e caso não dê, etc e tal, né, veja como é que é. Eu acho que tem um modo grátis por um tempo, dá para você fazer uma demonstração, né, pelo menos uma semana grátis e tal, do modo pago, né? E depois, se valer a pena, se justificar o que vocês vão pagar, etc. Aí, né? De qualquer maneira, caso vocês queiram um vídeo sobre ele, deixem aqui nos comentários, porque eu posso até tentar mandar um e-mail lá para o pessoal do AwesomeMiner, ver se eu consigo um cupom de desconto para vocês, alguma coisa assim, né? E de repente justifique mais, fique mais interessante para vocês tá assinando ele. Caso, pessoal, caso o plano gratuito não resolva, tá? Então, se vocês puderem testar, caso alguém tenha interesse, poder testar para saber se o plano gratuito vai resolver, tá? E, pessoal, quem já usa o AwesomeMiner, puder já dar essa dica pra gente, né? Poder falar, Léo, resolve, Léo, não resolve, Léo, tem que ser o plano pago, etc. Né? Vai ser muito útil aí pra gente, tá bom? Pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, mas é porque eu acabo falando um monte de coisa, venho trazendo um monte de informação. Peço desculpas aí, tá? Quem, né, prefere vídeos curtos, eu não consigo, eu tento fazer um vídeo curto, eu tento começar um vídeo curto, né? Da próxima vez que eu quiser fazer um vídeo curto, eu vou fazer um slide no CorelDRAW, não, no PowerPoint, e eu vou me guiando pelos slides do PowerPoint, e aí o vídeo vai sair curto. Mas eu acabo não conseguindo acrescentar tanta informação que eu acabo querendo acrescentar, né? Mas eu vou fazer uma experiência um dia, e aí eu vou perguntar para vocês, ó, como é que vocês preferem o vídeo? Slides do PowerPoint ou
os vídeos que eu faço, que eu basicamente faço um roteiro aqui por tópicos, que eu boto nesse monitor aqui do lado, e aí eu vou explicando, né? Eu vou jogando páginas aqui e tal, mostrando para vocês. Lembrando que as páginas que eu mostrei aqui para você, pelo menos para vocês aqui, pelo menos os sites principais aqui, não as páginas derivadas dos sites, eu vou deixar na descrição do vídeo, e aí vocês podem ficar à vontade de navegar, etc., conferir algumas informações que com certeza vão ter coisas muito interessantes aí para vocês poderem dar uma olhada, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem um canal no Discord, um canal super legal, vou convidar vocês para participar, tá bom? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.